e você se identifica com essa história. Talvez você já tenha tentado há muito tempo mudar de vida. Talvez você tenha vivido coisas há muito tempo em que você, inclusive, já se acostumou a viver isso. Talvez você chegou aqui com um fardo pesado demais e você não vê muita saída para aliviar esse fardo. Se você chegou aqui nessa noite dessa forma, eu tenho uma excelente notícia para você. O novo de Deus pode chegar para você hoje. Você crê nisso? Eu quero pensar com vocês hoje sobre um tema muito importante. O tema está aqui. Você quer viver o novo de Deus? Você quer viver o novo de Deus? Se você quer viver o novo de Deus, abra sua Bíblia no Evangelho de Jesus, conforme o relato de João. João capítulo 5, nós vamos ler a partir do verso 1, do 1 ao 15. O Evangelho de João, capítulo 5, nós vamos ler do 1 ao 15. Obrigado. João capítulo 5, versos de 1 a 15. O texto diz o seguinte: a cura junto ao tanque de Betesda. Algum tempo depois, Jesus subiu a Jerusalém para uma festa dos judeus. Há em Jerusalém, perto da Porta das Ovelhas, um tanque que em aramaico é chamado Betesda, tendo 5 entradas em volta. Ali costumava ficar grande número de pessoas doentes e inválidas, cegos, mancos e paralíticos. Eles esperavam um movimento nas águas. De vez em quando descia um anjo do Senhor e agitava as águas. O primeiro que entrasse no tanque depois de agitadas as águas era curado de qualquer doença que tivesse. Um dos que estavam ali era paralítico, fazia 38 anos. Quando o viu deitado e soube o que ele vivia naquele estado durante tanto tempo, Jesus lhe perguntou: você quer ser curado? Disse o paralítico: Senhor, não tenho ninguém que me ajude a entrar no tanque quando a água é agitada. Enquanto estou tentando entrar, outro chega antes de mim. Então Jesus lhe disse: levante-se, pegue a sua maca e ande. Imediatamente o homem ficou curado, pegou a maca e começou a andar. Isso aconteceu num sábado, e por essa razão os judeus disseram ao homem que havia sido curado: hoje é sábado, não lhe é permitido carregar a maca. Mas ele respondeu: o homem que me curou me disse: pegue a sua maca e ande. Então lhe perguntaram: quem é esse homem que lhe mandou pegar a maca e andar? O homem que fora curado não tinha ideia de quem ele era, pois Jesus havia desaparecido no meio da multidão. Mais tarde Jesus o encontrou no templo e disse: olhe, você está curado. Não volte a pecar para que algo pior não lhe aconteça. O homem então foi contar aos judeus que fora Jesus que o tinha curado. Amém? Queridos, Jesus está indo para uma das festas dos judeus em Jerusalém. E no caminho Jesus passa por um lugar chamado Tanque de Betesda. O que era o Tanque de Betesda? Naquele tempo, existiam alguns tanques na entrada das cidades. Por que era isso? Por que acontecia isso? Porque naquele tempo as pessoas não se locomoviam como hoje. Hoje você faz um translado daqui para São Paulo em 50 minutos. Você pega um avião, você está em São Paulo. Você sai daqui cheiroso, você chega lá cheiroso. Antigamente as pessoas não tinham esses benefícios. Como é que era o translado das pessoas? Como que as pessoas faziam para ir de um lugar a outro? Por duas maneiras. Primeiro, ou elas faziam isso a pé, ou elas iam em lombos de animais, de charrete, de carroça, ou em cima de um cavalo. Era sempre assim. E aí, queridos, quando nas portas das cidades tinham esses tanques, porque esse tanque
ele servia para as pessoas que chegavam nessa cidade lavarem seus corpos. Era uma questão de saúde pública na época. Por quê? Porque a pessoa às vezes andava dias para poder chegar naquela cidade. E no caminho, era um caminho muito difícil, não tinha asfalto, não era um lugar liso. Eram lugares onde as pessoas se machucavam, às vezes eram mordidas por animais, às vezes eram espancados por ladrões. Então a pessoa chegava, antes de entrar na cidade, tinha um tanque e ela se banhava como uma purificação para que ela pudesse entrar nessa cidade limpa de alguma forma. Saúde pública. E Jesus então está indo para Jerusalém. E o texto vai dizer para a gente que perto da porta das ovelhas existia esse tanque, que em aramaico se chamava Betesda. Betesda significa lugar de misericórdia. E Jesus, quando chega, Jesus vai lá nesse tanque. E nesse tanque ficavam muitas pessoas enfermas. Muitas pessoas. Eram coxos, eram cegos, eram pessoas que tinham algum tipo de dificuldade, alguma necessidade específica, as pessoas ficavam ali. Por quê? Porque existia uma crença, uma tradição oral que dizia que de tempos em tempos um anjo descia, agitava as águas e o primeiro que entrasse no tanque era totalmente curado de qualquer doença, de qualquer problema. E ali, quando Jesus entra, Jesus se depara com tanta gente naquela situação ruim, de enfermidade. Mas Jesus vai até um homem, e esse homem, ele está 38 anos deitado, tentando entrar nesse tanque. Mas ele não conseguia, porque ele era coxo, ele não conseguia ir até o tanque. E Jesus aborda esse homem, Jesus faz uma pergunta para ele, Jesus fala assim: vem cá, você quer ser curado? Você quer ser curado? Quando Jesus pergunta isso para esse homem começa a contar uma história. Ele fala: olha, eu já estou aqui há muito tempo, eu tenho tentado mudar de vida, mas sempre que a água é agitada, eu tento pular, mas sempre vem alguém na minha frente e pula. Esse homem demonstra uma tristeza no seu coração. Por quê? Porque talvez na mentalidade dele, alguém deveria ajudá-lo a entrar no tanque, porque ele já estava há 38 anos naquela situação. 38 anos. E Jesus fala para ele: olha, a pergunta não é essa, você quer ser curado? E Jesus então dá uma ordem para esse homem. 38 anos estagnado, paralisado, vivendo dentro de uma situação que ninguém quer viver. Jesus pergunta para ele: você quer ser curado? E depois Jesus fala: levante-se, pegue a sua maca e vai para casa. O texto diz que de forma imediata esse homem é curado. De forma imediata esse homem levanta. E ele pega a sua maca e vai para casa. E ele está indo para casa, mas ele é abordado pelos religiosos. Porque era Shabat, era um sábado, e ele não poderia pegar a maca e caminhar com ela. Mas ele não está nem aí para o Shabat. Ele não está nem aí para os religiosos. Ele está impressionado porque Jesus mudou a história dele. Eu fico imaginando se Jesus não passa por lá. Mas quantos anos esse homem continuaria vivendo daquela forma que ele estava vivendo? Mas quando eu olho para a história desse homem, queridos, um dia Jesus chega até ele, e o novo de Deus chega na vida desse homem. Muitos de nós dizemos: o melhor de Deus ainda está por vir. Não é verdade. O melhor de Deus já veio, e o nome dele é Jesus. Jesus é o melhor de Deus. O novo de Deus, ele hoje está disponível para mim e para você. Agora você precisa de fato entender o que você precisa fazer para viver o novo de Deus. O que você precisa? Jesus chega na vida desse homem e muda o cenário da vida dele. Jesus muda a perspectiva desse homem. Jesus transforma a agonia em sonhos. Jesus transforma alguém que está ali estagnado, paralisado, em alguém ativo. Porque o novo de Deus está disponível para todo aquele que crê. Pastor, eu quero muito viver esse novo de Deus. Você quer? Você quer de verdade?
Você quer viver o novo de Deus a partir de hoje? Abandonar uma vida de pecados, abandonar uma vida errada, abandonar uma vida de choro, uma vida de perturbação, uma vida em que você não tem alegria, em que você vive atribulado. Você quer abandonar isso hoje para viver o novo de Deus de verdade? Você quer? Quem quer? Quem quer de verdade? Pastor, como é que eu faço? Primeiro, para viver o novo de Deus, você precisa fugir da influência de gente que não te ajuda a viver o novo de Deus. A primeira coisa que você precisa entender aqui, que se você quer de fato viver o novo de Deus, você precisa hoje tomar uma decisão. Você precisa fugir da influência de pessoas que não te levam a viver esse novo. Pastor, de onde você tirou isso? Está lá no texto. Os versos 3 e 7 dizem pra gente: ali costumava ficar grande número de pessoas doentes e inválidas, cegos, mancos e paralíticos. Eles esperavam um movimento nas águas. Disse o paralítico: Senhor, eu não tenho ninguém que me ajude a entrar no tanque quando a água é agitada. Enquanto estou tentando entrar, outro chega antes de mim. Esse homem, queridos, ele já está 38 anos sendo influenciado pelas pessoas que estão à sua volta. E qual era a vida das pessoas que estavam à volta dele? Pessoas enfermas. Esse homem, ele está enfermo e ele é influenciado por pessoas enfermas. As pessoas que estão à sua volta nunca iriam promover a grande bênção na vida dele. Qual era a grande bênção? De jogar ele no tanque. Por quê? Porque ali as pessoas estavam preocupadas consigo mesmo. As pessoas também queriam viver um milagre. Elas precisavam também da agitação das águas para que elas pudessem pular e viver um milagre. Elas não estavam preocupadas com aquele homem. Aquele homem está ali há 38 anos porque ele estava sob a influência daquele povo que não tinha nada para agregar na vida dele, que não podia ajudar ele. Entenda algo importante essa noite, gente. Você pode até estar em um ambiente de milagre, mas pode muitas vezes continuar enfermo. Pastor, por quê? Você pode estar num ambiente de milagre, mas continuar enfermo. Por quê? Porque você muitas vezes está num ambiente de milagre, mas sendo influenciado por quem está enfermo. Você precisa tomar uma decisão na sua vida. Você precisa fugir da influência de quem não vai te ajudar a viver o novo de Deus. Então, pastor, eu preciso abandonar as pessoas desse mundo que não querem nada com Jesus. Não tem a ver com isso. Não tem a ver com isso, até porque nós precisamos pregar o evangelho a toda criatura. Mas eu estou falando de influência. Eu estou falando de quem realmente influencia, de quem está perto de você e não te ajuda em nada a você viver o novo com Deus. Você precisa de influência de pessoas que te levam a viver o novo com Jesus. Sabe o que é interessante? Jesus chega no tanque e Jesus não pergunta sobre o diagnóstico. Jesus não fala assim: me dá o prontuário desse rapaz aqui. Como é que é a história desse rapaz? Alguém pode me contar? Jesus faz isso? Você olha para o texto, não tem isso. Você olha para o vídeo, não tem. Jesus em momento nenhum pergunta sobre a história dele. Sabe por quê? Porque Jesus sabia quem ele era. Jesus sabia de tudo que aquele homem estava vivendo. Jesus sabia dos pensamentos do coração, da intenção do coração. Jesus sabia de tudo. E é por isso que nós precisamos buscar o novo de Deus. Porque o novo de Deus é Jesus, que sabe tudo que precisamos. Jesus sabe de tudo. Liberte-se hoje de influências que te afastam de Jesus. Tem muita gente que não rompe, sabe por quê? Porque é apegado ainda a influências de quem não está preocupado em viver uma vida com Jesus. Você precisa se libertar disso. Se você quer viver o novo de Deus, se você quer experimentar um ano diferente, se você quer romper na sua vida espiritual, comece a buscar influências de pessoas que amam mais Jesus do que você, que orem mais do que você, que tenham mais temor do que você, que sejam mais apaixonados por Jesus do que você. Você precisa ser impulsionado todos os dias para viver o novo de Deus. Mas se você não se libertar das influências que te tiram desse lugar, você não vai viver o novo de Deus.
muita gente que já poderia estar vivendo grandes coisas com Deus, ter um relacionamento com Deus, já está vivendo ministério, vivendo grandes coisas, curando, libertando, vivendo algo extraordinário, mas não está porque é influenciado por pessoas que não estão nem aí para viver isso. Um dia desse, uma pessoa chegou para mim e falou assim: pastor, lembra que a gente conversou? Quando eu cheguei aqui na igreja, eu fiquei apaixonado pela visão da igreja. Essa visão de cuidado, de pastoreio, das células, que coisa linda. Eu falei: lembro que você ficava me perturbando direto, falando: pastor, quero minha célula. Pois bem, pastor, hoje já mudei de ideia. Eu falei: mudou? Mudei, pastor, porque eu estou numa célula que o meu líder só reclama. O meu líder fala, reclama de tudo, reclama que as pessoas não respondem no zap, que as pessoas não levam lanche, que as pessoas fazem bagunça, e agora eu estou pensando, eu acho que eu não vou mais abrir minha célula. Eu falei: isso? Continua sendo influenciado por quem não quer viver algo extraordinário? Você imagina se lá atrás eu pensasse assim? Você imagina se lá atrás eu pego aquele povo que Jesus confiou para mim e eu falo: não quero vocês na minha casa porque tem bagunça, porque eu preciso dar lanche para vocês, porque eu preciso pastorear vocês. Onde esse povo estaria agora? Onde eles estariam? Esse povo poderia estar perdido, poderia estar vivendo coisas terríveis, mas tem uma igreja plantada em Bangu, de um povo que foi cuidado, pastoreado e amado. Você precisa entender que nenhum trabalho para o Senhor é vão. Nenhum trabalho é vão no Senhor. Se você ficar ouvindo pessoas negativas, você se torna uma pessoa negativa. Se você ficar só vendo problemas, as pessoas só depositando problemas em você, você vai ter uma depressão. Se liberte dessas influências. Ande com alguém que tenha mais fé que você, que seja apaixonado, que ame a Jesus, que lute por pessoas. E você um dia vai dizer: eu vou fazer igual. Eu vou fazer igual, porque o mesmo Deus a quem o meu amigo serve é o meu Deus. E Ele vai fazer na minha vida também. E Ele vai fazer na minha vida também. Queridos, nós somos o povo da influência. O grande problema hoje é que nós estamos sendo influenciados em vez de influenciarmos. Essa é a verdade. Tem muita gente que você olha assim e você fala: cara, essa pessoa tem uma postura horrível, não parece que é um cristão. Por quê? Porque ela é influenciada por pessoas do mundo. Antigamente a pessoa se convertia, já jogava um blazer, né? Aquele ternão, né? A Bíblia parecia uma telha, né? Embaixo do braço. É o pessoal do bar: ei, você não vem jogar não, só quero saber de Jesus agora. Vocês vão pro inferno, hein? Lembra antigamente? Hoje em dia a pessoa se converte e vai pro Rock in Rio. Não muda nada. Nós precisamos viver de fato o novo de Deus. Jesus não morreu à toa. Jesus tem uma obra na nossa vida poderosa. Jesus quer mudar o nosso ser para que a gente esteja apto a fazer para Ele. É um privilégio servir a Jesus. Nós precisamos influenciar o mundo. Esses dias, eu fui tomar café da manhã em casa, né? Não tinha um compromisso de manhã. Eu falei: vou tomar um café com a minha esposa e com as crianças. Aí eu acordei, minha esposa fez um café. Aí as crianças continuaram dormindo e tal. Eu falei: vamos fazer o nosso devocional. E sentamos na mesa, peguei meu café, peguei um pãozinho, peguei a Bíblia e fiquei lendo. A minha esposa fez o mesmo movimento. Pegou um café, pegou um pãozinho, pegou a Bíblia. E ela ficou sentada do meu lado lendo a Bíblia dela, eu fiquei lendo minha Bíblia. Aí a minha pequenininha acordou. A Larinha acordou, né, coçando o olho. Aí quando ela olhou assim pra gente, ela ama café com biscoito. Já viu aquele negócio terrível de biscoito de maisena molhado no café? Pensa num negócio ruim. Aí ela: eu quero meu café com biscoito. Eu fui lá, peguei o café com biscoito dela. Ela pegou o café, o biscoito, botou na mesa, foi lá no quarto dela, pegou a Bíblia, abriu. Eu falei: o que você está fazendo? Eu estou fazendo meu devocional igual vocês. Pensa no orgulho. Influência. 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 Qual é a influência que a gente está fazendo? Quem nós estamos influenciando? Você tem influenciado para o bem ou para o mal? Você tem sido um pai relevante, apaixonado
por Jesus, aquele pai que é responsável por levar a presença de Deus para sua casa? Você tem sido uma mulher de Provérbios 31, aquela que ama o seu marido, que impulsiona o seu marido, que cuida dos seus filhos, que ama Jesus? Você tem sido um filho que exala o amor de Jesus para os seus pais? Quem você tem influenciado e como você tem influenciado? Agora, se você quer viver o novo a partir de hoje, você precisa sair debaixo de influência de quem não quer que você viva o novo. Amém? Mas em segundo lugar, para viver o novo de Deus, se liberte da dependência de homens e principalmente do misticismo. Se liberte da dependência de homens e do misticismo. Verso 4. Olha o que diz o verso 4. Olha na sua Bíblia aí. É a sua Bíblia falando. Verso 4. De vez em quando descia um anjo do Senhor e agitava as águas. O primeiro que entrasse no tanque depois de agitadas as águas era curado de qualquer doença que tivesse. Queridos, esse homem fica 38 anos dependendo de alguém para que ele pudesse viver um milagre. E ele estava preso a uma crença. Qual era a crença? Olha, o primeiro que entrar depois das águas agitadas vai ser curado. Quando você vai estudar sobre isso, duas vertentes. Alguns teólogos dizem que realmente acontecia. Um anjo, de forma milagrosa, ia lá, agitava e as pessoas eram curadas. Mas existe um outro grupo de teólogos que dizem que não existia anjo nenhum. Era uma tradição oral, simplesmente. Era algo místico que as pessoas criaram. Por quê? De tempos em tempos, diz que as águas eram agitadas. O que alguns teólogos dizem? Que era como a cachoeira. Já viram a cachoeira que às vezes você está naquela água fininha e vem de vez em quando aquela tromba d'água? Era mais ou menos parecido no tanque de Betesda. Dizem que de tempos em tempos o volume de água aumentava e as pessoas tinham a percepção que as águas eram agitadas, porque o volume aumentava, então as pessoas viam aquilo e pulavam na piscina, pulavam lá no tanque. A gente não sabe de verdade se acontecia ou não, se era um anjo ou não. Mas quando a gente olha para a vida desse homem, ele está 38 anos dependendo de homens e do tanque. Ele está 38 anos com a sua vida parada, dependendo de gente para jogar ele no tanque e dependendo do tanque para poder viver um milagre. Queridos, sabe o que aconteceu com ele aqui? O relato dele para Jesus já mostra que ele era alguém frustrado. Jesus pergunta: você quer ser curado, filho? Ele fala: ninguém me joga no tanque. Ninguém me joga. Eu já estou há muito tempo tentando, mas até hoje não consegui. Ninguém me joga lá. Quando a água é agitada, as pessoas vão na minha frente e elas vivem um milagre. Eu estou aqui paralisado. Até hoje eu não consegui. É um homem frustrado porque ele colocou toda a sua expectativa em homens ou em coisas. Talvez essa é a realidade de muita gente. Às vezes você está se sentindo frustrado. Por quê? Porque você simplesmente tem colocado sua expectativa em homens. Pastor, minha vida financeira só vai melhorar quando o meu patrão me enxergar e me der aumento. Querido, você está errado. O meu casamento, pastor, só vai mudar quando o meu marido tomar jeito. Não é assim. Se você colocar sua expectativa nele, você vai se frustrar. É a notícia que eu tenho para você. E o grande problema que nós estamos vivendo hoje, nós estamos vivendo num misticismo terrível. Você sabe por quê? Tem gente que fala: ah, não, pastor, eu vou melhorar meu casamento, sabe como? Eu vou numa igreja e vou pegar uma rosa ungida lá e vou botar em cima desse homem. Esse homem vai que cai, vai virar um novo homem. Você está acreditando que a rosa ungida vai mudar a vida do seu marido? É sério isso? Não é mais fácil você procurar Jesus, clamar Ele pela intervenção dele na vida do seu marido? Não é mais fácil você se tornar uma mulher melhor, uma esposa melhor, e você cuidar dele de verdade? As pessoas ficam presas a coisas. Pastor, eu estou com uma dívida aí, mas eu tive um direcionamento. Eu vou pegar um paninho ali e vou passar na porta do banco. Você vai lustrar a porta do banco de graça. É sério isso? É sério isso? Gente, parece loucura, mas tem muita gente agarrada nisso. Tem
tem muita gente agarrada nessas coisas. Sabe o que você precisa fazer para melhorar a sua vida financeira? Quebra o cartão de crédito. Vai melhorar muito. O milagre é tec. Quebra. Olha os maridos cutucando. Não cutuca não, eu tô vendo aqui. Já vou fazer uns gabinetes com os 4 aí, hein? Às vezes falar dessas coisas é complicado, sabe por quê? Parece que a gente está pegando a religião dos outros, o que os outros acreditam, e a gente está fazendo piada. Não é, queridos. O que nós precisamos é de Jesus. A gente só precisa de Jesus. Jesus é tudo que temos. Jesus é o dono do milagre, Ele é o dono do poder, Ele é o dono do direcionamento, Ele nos ajuda a planejar, Ele faz tudo, Ele envia os recursos, Ele é tudo que precisamos. Jesus! Vamos parar de se apegar em coisas, porque quando a gente está se apegando em coisas, a gente está dizendo que não precisa de Jesus. Não descarte Jesus da sua vida. Ele é tudo que você precisa. Ontem eu estava pensando uma coisa, eu até falei com alguém. Eu falei, sabe qual é a sensação que eu tenho às vezes? É que o véu foi rasgado, mas tem gente que se deixar costurava o véu de volta. Forte, hein? Eu fiquei pensando sobre isso. Falei, o véu se rasga e agora a gente tem livre acesso ao Pai. Agora nós temos comunicação direta com o grande eu sou, com o Criador de todas as coisas. Mas a gente quer se agarrar em coisas, dizendo que Deus não é suficiente para a gente, que Jesus não é suficiente, que a gente está mais preocupado com as coisas que apresentam para a gente do que com a obra de Jesus. Tem muita gente que está caindo naquela. Quer ter sua vida financeira boa? Faça uma oferta especial. Jesus não precisa do seu dinheiro não, Jesus precisa do seu coração. Jesus precisa do seu coração. A doação que você dá, o que você faz aqui, tem a ver com fidelidade a Ele. Não tem a ver com barganha. Jesus não quer barganha de ninguém. Ele quer o nosso coração contrito, apaixonado, inclinado, acreditando que Ele pode fazer na nossa vida. Ele pode fazer. O problema, queridos, é que tem muita gente apegada a coisas. Se apega a Jesus. Eu estava estudando essa semana sobre uma religião indiana. Eu gosto de estudar muito sobre outras religiões para entender qual o pensamento que as pessoas têm. Então eu estudo sobre várias religiões, várias. Estudei no seminário, mas hoje também eu gosto de estudar. Eu estava vendo uma religião lá na Índia. Essa religião, a ordem é: a pessoa, para se purificar dos seus pecados, ela precisa mergulhar no rio Ganges. Quem aqui conhece o rio Ganges na Índia? O rio Ganges é um dos rios mais podres do mundo. Já falei sobre ele aqui. Para você ter uma noção, é um rio tão podre, que as pessoas que morreram de Covid na Índia, morreram muita gente. A Índia é lotada de gente, é aquela pessoa uma em cima da outra. Já viram como é que é lá? É muita gente. O que aconteceu? Chegou um tempo em que eles não conseguiam mais cremar as pessoas. Sabe o que eles estavam fazendo? Pegando os corpos do Covid e jogando no rio Ganges. O rio Ganges é lotado de gente lá do Covid, gente morta lá. Todos os metais pesados daquela região próximo ao rio Ganges é despejada lá, no rio Ganges. O rio Ganges é podre. Mas existe uma religião que diz que as pessoas precisam mergulhar no Ganges para terem os seus pecados purificados, ter a sua vida purificada, os seus pecados perdoados. Sabe o que está acontecendo? Tem muita gente morrendo. Porque às vezes a pessoa vai com um machucadinho no dedinho, ela volta podre, já vai para morrer. Já volta para ser enterrada. Queridos, você não precisa dar mergulho. Só Jesus pode nos purificar de todo pecado. É o sangue do Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Nós só precisamos dele.
só dele, a gente precisa de mais nada, a gente só precisa de Jesus. A gente não precisa fazer nada, dar mergulho, pular onda, comer romã, não precisa, ler signo, não precisa. Você precisa dobrar os seus joelhos e dizer: Jesus, a minha vida é tua, faz de mim o que tu queres. Salmos 33, 20 vai dizer: a nossa esperança está no Senhor, Ele é o nosso auxílio e a nossa proteção. Nele se alegra o nosso coração, pois confiamos no teu santo nome. Esteja sobre nós o teu amor, Senhor, como está em ti a nossa esperança. A nossa esperança está nele. A nossa esperança está nele, a nossa confiança está nele. Ele morreu, ressuscitou, mas ele volta para nos buscar. Pode esperar que ele vai voltar. Mas para vivermos o novo de Deus, o que precisamos? Terceiro, compartilhe com Jesus as suas dores. Para você viver o novo de Deus, você precisa compartilhar com Jesus as suas dores. Verso 7. O verso 7 diz: disse o paralítico: Senhor, não tenho ninguém que me ajude a entrar no tanque quando a água é agitada. Enquanto estou tentando entrar, outro chega antes de mim. Se você deseja de verdade viver o novo de Deus, você precisa compartilhar com Jesus as suas dores. Pastor, mas Jesus não sabe das minhas dores, sabe? Mas olha que interessante. Jesus chega para esse homem e fala: vem cá, você quer ser curado? Jesus já sabia tudo que ele pensava, Jesus sabia do coração dele, Jesus sabia. Mas sabe o que é interessante? Jesus faz essa pergunta para ele e a resposta dele disse exatamente o que estava na alma dele. Esse homem compartilha com Jesus aquilo que estava dentro dele. Esse homem diz: Jesus, ninguém me ajuda. Eu estou aqui há tanto tempo tentando entrar nesse tanque, mas as pessoas não estão preocupadas comigo. Toda vez que a água é agitada, eu quero entrar, mas as pessoas vão primeiro e pulam, e elas são abençoadas, e eu permaneço no mesmo lugar. Como foi bom esse homem falar isso, sabe por quê? Eu creio de verdade que esse homem agora, quando Jesus faz um milagre na vida dele, ele vai viver esse milagre de forma leve, porque ele compartilhou aquilo que estava dentro dele. Ele expôs para Jesus, ele falou para Jesus o que ele sentia. Isso é muito importante, sabe por quê? Deus tem milagre para você, Jesus quer fazer um milagre na sua vida, mas se você não tirar as impurezas de dentro, tirar aquilo que te aflige, tirar as tristezas, tirar as dores de dentro, você pode até ser curado, mas você vai voltar a viver estagnado novamente. Chegou o dia de você viver o novo de Deus, se libertando disso que tem te paralisado. Pastor, mas você não sabe da minha vida, eu fui abusada. Eu não sei da sua vida, mas eu sei que Jesus pode te curar hoje. Pastor, eu fui abandonado por um pai, você não sabe o que você está falando. Eu sei da sua tristeza, eu também tenho as minhas. Mas nós precisamos entender hoje que a gente precisa pegar todo o fardo que nos paralisa, tudo aquilo que trava a gente, pegar tudo isso e entregar nas mãos de Jesus. Por quê? Porque Ele nos ama, Ele nos ouve, e para Ele não tem esse papo de mimimi. Não tem. Você pode chorar aos pés de Jesus, porque Ele está pronto para te ouvir. E Ele vai ouvir o seu clamor, e Ele vai intervir na sua vida, e Ele vai te curar, Ele vai te transformar, e principalmente, Ele vai te salvar. Jesus faz isso. Compartilhe com Ele as suas dores. Compartilhe com Jesus. Eu lembro do dia que eu perdi meu pai. O dia que eu perdi meu pai foi um dia assim que eu quase enlouqueci de verdade. Porque foi algo muito brusco para mim. Eu já contei, 90% de vocês sabem da minha história. Eu perdi meu pai foi atropelado por um trem. E no dia que meu pai foi atropelado pelo trem e ele morreu, eu fiquei indignado, assim, eu não conseguia entender por que tinha vivido isso, por que tinha sido dessa forma.
que meu pai tinha morrido. E eu briguei com Deus, eu falei, Senhor, por que o Senhor fez isso? Eu achando que Deus era culpado por aquela situação ter acontecido daquele jeito. E eu lembro que eu falei, eu tô com meu coração fechado para você. Eu sempre acreditei que você é o Deus Todo-Poderoso, que você cura, que você transforma, que você liberta, que você muda vidas. Agora o meu coração está triste. Eu estou com o meu coração quebrado porque eu perdi meu pai dessa forma. Deus falou uma palavra comigo, uma frase na verdade. Uma frase que Deus falou comigo preencheu meu coração de um jeito, mas de um jeito que eu me senti tão amado, tão cuidado por Deus. Deus falou, eu sou teu pai. Ele só falou isso comigo, ele não se explicou, ele não precisa explicar. A voz de Deus cura a gente, a voz de Deus muda o nosso coração. E ele me preencheu, e ali eu pedi perdão para ele, porque ele sabe de todas as coisas. Eu não sei de nada, ele sabe de tudo, ele é soberano. Ele tem toda a autoridade, todo o poder emana nele, emana dele. E eu lembro que eu rasguei meu coração para ele, e por eu ter aberto meu coração para ele, ele me curou naquele dia. Uma frase mudou a minha vida. E eu acredito de verdade que ele é o meu pai, e ele cuida de mim, e ele me ama. Salmos 30:11 vai dizer, mudaste o meu pranto em dança, a minha veste de lamento em veste de alegria. Ele faz isso. Ele faz isso. Mas para viver o novo de Deus, quarto e último lugar, tenha coragem para viver o novo de Deus. Pastor, eu quero viver o novo de Deus. Você quer? Você precisa ter coragem para isso. Coragem, pastor? Você precisa ter coragem. Porque esse homem, quando a gente vai para o texto, sabe o que acontece? Jesus fala, levante, pegue a sua maca e vá para casa. O texto diz que de forma imediata esse homem levanta. Sabe o que é interessante? Esse homem não precisa de fisioterapia. Esse homem não precisa reaprender a andar, mesmo estando estagnado há 38 anos. Sabe por quê? A obra de Jesus é completa. É completa, não falta pedaço. Esse homem tem coragem de falar, levanta, tá bom, vou levantar. Ele não fica ali, não, manda um fisioterapeuta para mim, que daqui a pouco eu vou fazer uma fisioterapia e talvez eu consiga. Não, a ordem de Jesus é clara, levante-se. E ele levantou, coragem. Talvez você não tenha vivido o novo de Deus, sabe por quê? Porque Jesus já te deu algumas ordens e você não fez. Você não fez. Jesus já te disse, larga esse cigarro, e você continua preso ao cigarro. Jesus te falou, para com esse negócio de adultério, o diabo vai te envergonhar, e você não está acreditando. Talvez Jesus já falou, larga esse negócio de jogo, isso vai acabar com a tua família, e você não está acreditando. Você vai perder sua família. Você precisa ouvir a ordem de Jesus e fazer o que Ele manda, porque o que Ele fala é uma ordem para a gente precisa executar. Para viver o novo, você precisa de coragem para abandonar a velha vida a partir de hoje. Que tal você fazer essa escolha? Que tal você tomar a decisão hoje e falar assim, cara, até aqui, pastor, eu tenho vivido uma vida errada, uma vida de mentira, mas eu saio daqui hoje para viver o novo de Deus com a minha casa, com os meus amigos, com toda a minha família. É uma decisão que você precisa tomar hoje. Acredite que Jesus está aqui e Ele vai fazer você viver o novo de Deus. É só você abrir o seu coração e recebê-lo como Senhor e Salvador de verdade. De verdade. Jesus está aqui para nos libertar hoje, tirar todo mundo do cativeiro, quebrar as algemas. Ele nos faz livres hoje, em nome de Jesus. Você quer de verdade viver o novo de Deus? Você quer de verdade viver? Para concluir,
É interessante a gente frisar que esse homem não vai atrás de Jesus. Jesus vai atrás dele. Jesus é o bom pastor. É aquele que vai atrás das suas ovelhas. Deixa eu te falar. Você acha que você veio aqui essa noite à toa? Você acha? Jesus te trouxe aqui. Ele marcou esse encontro com você hoje para mudar a sua vida. Você precisa acreditar nisso. Você precisa acreditar nisso. Conta a história que existia uma menina chamada Imaculée Ibagiza. Essa menina é uma sobrevivente de um grande genocídio que teve em Ruanda em 1994. O que aconteceu? Um grande genocídio, essa menina consegue fugir. Ela e mais 7 pessoas, elas se escondem dentro de um banheiro e ficam presas lá por 91 dias. 91 dias, são 3 meses presa num banheiro para não morrer. E aí o que acontece? Quando ela chega nessa situação, que ela se vê nessa situação, ela fala, a gente vai morrer aqui. A gente vai morrer aqui. Porque a gente não tem comida, a gente não tem água, a gente não tem nada. Se a gente sair, a gente morre. Qual é a decisão que essa mulher toma? Essa mulher fala assim, olha, a partir de hoje, nós vamos viver o novo de Deus. Nós vamos clamar ao Senhor. Nós vamos de forma ininterrupta, nós vamos orar, nós vamos pedir a intervenção do Senhor e nós vamos viver o novo de Deus, porque esse tempo que a gente está aqui vai passar e nós vamos testemunhar que Deus cuida da gente. Sabe o que aconteceu? Eles ficaram os 91 dias clamando ao Senhor e sobreviveram. Como é que pode isso? Sobreviveram, 91 dias depois eles saem do cativeiro lá, que eles estavam presos. E aí eles descobrem que todos os seus familiares tinham sido mortos, decapitados, destruídos. Mas essa menina, ela tinha tomado uma decisão lá. Sabe qual foi a decisão? De verdade viver o novo de Deus. E mesmo vivendo essa situação adversa, sabe o que acontece? Ela vira uma grande palestrante internacional. E ela está pregando no mundo inteiro, contando o testemunho dela, dizendo que ela decidiu viver o novo de Deus, mesmo vivendo uma grande tragédia. E ela disse, eu pensei que havia perdido tudo, mas descobri que ainda tinha Jesus e a minha fé. Eu quero inspirar os outros a encontrar Jesus, mesmo diante dos maiores desafios da vida. E quando eu li isso, eu lembrei do texto que está lá em Isaías 43, que diz, esqueçam-se do que se foi, não vivam do passado. Vejam, eu estou fazendo uma coisa nova. Ela já está surgindo, vocês não a reconhecem? Ele está aqui hoje, está fazendo uma coisa nova na minha e na sua vida. Você crê nisso? O novo de Deus chegou para a gente. Ou a gente se agarra agora, ou a gente deixa passar mais uma vez e continua vivendo estagnado. Talvez por mais 38 anos, por mais 76 anos, eu não sei. Mas Jesus chegou aqui hoje para mudar nossa história. Ele tem a cura, Ele tem a libertação, Ele tem tudo que precisamos para ter a vida em abundância que a palavra promete para a gente. Chegou a grande hora, chegou o grande dia. Vamos viver o novo de Deus. Quem quer viver o novo de Deus? Então curve sua cabeça que eu quero orar por você. Você que quer viver o novo de Deus. Você que toma uma decisão importante na sua vida hoje. De não sair daqui para viver a mesma vida de antes, mas para viver um novo tempo de verdade. Se você hoje toma a decisão de viver uma nova vida, um novo tempo em Jesus, eu quero que você faça uma oração comigo. Eu quero que você faça uma oração comigo, mas no seu coração. Não precisa fazer essa oração em voz alta. Mas repita assim comigo, Santo Deus. Hoje eu te entrego a minha vida. Perdoa os meus pecados. Muda a minha história a partir de hoje. Eu não quero permanecer o mesmo, eu quero viver o novo do Senhor. Eu me arrependo dos meus pecados e saio daqui para viver uma nova vida contigo, Pai. De verdade, hoje eu abro meu coração, eu te entrego a minha vida para que o Senhor possa me mover, para que o Senhor possa me usar, para que o Senhor possa me transformar.
para que o Senhor possa me enviar. Escreve meu nome hoje no livro da vida e muda a minha história a partir de hoje, Senhor. Eu quero viver o novo de Deus. É a oração que eu faço em nome de Jesus. Amém.